Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha. Então, eu fiz um vídeo uns dias atrás aí, sei lá, 2 semanas, sei lá, uma semana. E nesse vídeo eu tava falando sobre um outro vídeo que eu tinha assistido no canal do Ribanildo. E nesse vídeo eu tava falando sobre deuses nascidos em 25 de dezembro, né? E aí eu falei exatamente da questão de Krishna, que Krishna não nasceu em 25 de dezembro. E aí um cidadão começou a escrever lá, só que eu vocês não vão ver isso lá, até porque todos os comentários ali que tem alguma conotação mais ofensiva, coisa parecida, eles acabam não indo, né? Então, mas eu li as coisas que o cidadão escreveu. E aí ele estava falando que não dava para discutir comigo, argumentar comigo, porque pelo fato de eu ser muito ignorante era impossível argumentar comigo. Então, ou seja, o argumento ele parte das pessoas de alguma forma. Se porventura ele entendeu ou ele tem argumentos plausíveis para dizer para mim que Krishna nasceu no dia 25 de dezembro, ele que trouxesse esses argumentos, né? E como eu disse para vocês, eu até falei de um calendário, o calendário indiano lunar. Existem, inclusive, dentro do hinduísmo, pessoas que praticam um calendário solar, mas o calendário que os Vaishnavas, a palavra Vaishnava, eu acho que eu tinha até falado lá que era servo de, de Deus, mas a palavra Vaishnava não é servo de Deus, como eu tinha falado, né? É devoto. Né? Na hora que eu estava falando, eu falei servo, é devoto. Né? Servo é dasa, dasa no dasa, servo do servo. Mas Vaishnava significa devoto de Deus, que são os, como nós diríamos aqui, né? Aqueles que acreditam em um único Deus, né? Então, não acreditam em vários deuses, embora católicos acreditem em vários deuses, e acreditam mesmo, né? Assim, você pode ver que eles têm Jesus, tem Nossa Senhora, São Pedro, São Paulo, São Francisco, Santo Antônio, e todos esses outros que vão virando santos, né, e vão fazendo milagres. Né? Então são pessoas que fazem milagres, viram santos e na cultura indiana seriam semideuses, né? Ou seja, pessoas que têm um poder inferior a Deus. Né? Têm poderes, mas são poderes inferiores ao do Deus Supremo. Né? Então, esses que são politeístas, né, que são aqueles que acreditam em vários deuses, que é o caso de vários grupos cristãos que acreditam em vários deuses, eles podem até não admitir, mas você olha e vê assim, não, eles acreditam realmente em vários deuses. Ou os monoteístas, né, existe um grupo dentro do hinduísmo, por exemplo, que é monoteísta. E eu só posso dizer para vocês o seguinte, que eu conheço da cultura mais do que o cara que vem falar para mim que eu sou ignorante por não aceitar que Krishna nasceu. E eu digo para vocês, estou com 54 anos de idade e nunca vi um dia em que o aniversário de Krishna e de outras personalidades dentro do hinduísmo, como até Chaitanya Mahaprabhu no Vaishnavismo e outra, Rama e outras personalidades. Falar em Rama, tem um filme aqui na Netflix que conta essa história de Rama no, no, quando a esposa de Rama, né, ela é raptada por Ravana, que é um ser demoníaco, né, e ela é levada para Sri Lanka, né, para a ilha de Lanka, né, naquele contexto. E aí tem conta também. Os cientistas têm uma ponte chamada. Eu não gosto desse nome, porque na verdade tinha que ser qualquer outro nome. Ponte
de sei lá, de Hanuman, que é aquele macaco que anda com Rama, ponte de Rama, ponte qualquer outra coisa, é uma ponte que está ligando a Índia a Sri Lanka e não a Índia a Israel para botar ponte de Adão. Botaram esse nome, ponte de Adão, e eu não concordo nada com essa ponte. É uma ponte que dá para ver do espaço é, e que o Ramayana conta que esta ponte ela foi feita por mãos humanas ou por aqueles seres daquela época que liga o continente à ilha lá de Sri Lanka e dá para ver do espaço, né? Então isso conta nos épicos do Ramayana e mas eu não gosto desse nome porque não tem nada a ver com Adão, né? Tem a ver com a cultura do leste asiático e nada a ver com a Ásia Central ali, ou a Ásia, o Oriente Médio, não tem nada a ver, né? Mas tudo bem. E então eu de fato não conheço, eu desconheço totalmente qual é a data de qualquer outro deus, estudando e conhecendo essa cultura indiana, quando é que houve aniversário de Krishna ou de qualquer outra divindade em 25 de dezembro, porque, como eu disse, o calendário é lunar e inclusive os dias dos aniversários, ou seja, quando se comemora, na verdade não se fala aniversário, se comemora tudo, o aparecimento e o desaparecimento daquela personalidade. Mas tudo isso com base no calendário lunar. Então ele muda dos dias e tal, mas ele vai ficar sempre, como eu disse, entre agosto e setembro, que seria o aparecimento de Krishna, com base nesse calendário. Eu já estou com 54 anos e não lembro, e nunca ouvi dizer, né, em toda a história, não consta em nenhum dia da história que o aniversário tenha sido comemorado, o aparecimento ou desaparecimento, em 25 de dezembro, como o cara quer instituir. Ele quer uma coisa e ele quer que seja daquela forma. Ou porque o Rivanildo gravou o vídeo para falar que os deuses que teriam nascido naquela data, rebatendo um outro vídeo que um ateu fez e confirmando, né? Confirmando entre aspas, né? Porque a verdade, a pós-verdade dele, sinto muito em dizer, a pós-verdade é quando você institui uma mentira no lugar da verdade, você conta ela com tanta voracidade para que aconteça que você passa a acreditar e quer que outras pessoas acreditem, para além de qualquer coisa, para além da história, para além das documentações e outras coisas. Agora eu vou ter que acreditar porque o cara quer que seja assim. E porque eu não acredito, eu sou ignorante. Ou seja, por eu conhecer uma cultura da qual eu faço parte, eu faço parte da cultura e entendo, eu tenho que acreditar que o que o cara falou, ou quem deixou de falar, ou quem vai falar, que seja aquilo, para além de todas as argumentações. Eu tenho ali, não sei se eu vou pegar, aquilo ali é o Bhagavatam, lá em cima. Isso aqui, essa coleção é o Bhagavatam. São escritos da língua indiana que deve ter. Algumas pessoas acham que a Mesopotâmia é mais antiga e eu ainda continuo acreditando, principalmente que a arqueologia que não é do interesse do Ocidente, a arqueologia do leste europeu, do leste asiático, tem crescido cada vez mais e cada vez mais se aprofunda em cidades e datas. Por exemplo, Dwaraka, que era a cidade onde Krishna reinava, foi encontrada submersa e tem se encontrado coisas que têm realmente corroborado essas escrituras, esses escritos, com mais de 5.000 anos e talvez se aproximando ali dos 7 ou 8 mil anos atrás. Então
é uma cultura antiga, né? Não é uma coisa nova, é uma cultura antiga que deve se, para quem tem interesse, logicamente, como eu estou dizendo, deve se observar, né? Deve se observar. Não é uma coisa que nasceu do dia para a noite, é uma coisa que tem aí mais de 5.000 anos e tem se aprofundado, que provavelmente vai, pelo que tem se encontrado lá, chegar a mais de 7.000 anos. Né? E as pessoas querem negar isso. Se você for falar de cristãos, os cristãos vão negar isso veementemente. Então, e outros grupos. Mas os estudiosos que se aprofundarem nesse tipo de material vão buscar, porque o estudioso ele não pode ser tendencioso a ponto de querer segurar a mais do que já tem segurado, a não ser que seja realmente um estudioso pago por algum instituto, pago por grupos de pessoas, e aí ele está lá para fazer o serviço para estes grupos. Mas se fora tudo isso, vamos dizer assim, a arqueologia do leste europeu, estou falando leste europeu direto, do leste asiático tem andado com bastante força e descobrindo coisas, encontrando materiais, esculturas, palácios e outras coisas que estão submersas, inclusive, e outras que estão soterradas, tem encontrado. E isso vai corroborar de alguma forma, nem que não seja do interesse de vocês, né? Mas se for do interesse dos grupos asiáticos, vai prevalecer, vai permanecer. Aceita quem quiser, não, ninguém é obrigado a aceitar, mas os indianos, por exemplo, não são, e nem os hindus de um modo geral, porque existem indianos que são cristãos, é um número bem pequenininho, acho que menos de 1% talvez, ali são cristãos, mas tem. Então, ou seja, tem os muçulmanos, e cada um com suas aceitações, mas o que está gravado na história não vai poder ser apagado para o bel prazer de alguém ou de um grupo. E eu não vou comemorar aniversário de ninguém dia 25 de dezembro, porque uma pessoa simplesmente acha que tem que ser assim, porque se não for assim você não vai desmentir Jesus. Ou seja, tem que ter outros deuses fazendo aniversário nessa data para desmentir Jesus. Esse é o objetivo, desmentir Jesus. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro também. Eu não sei quem foi o insano que ainda acredita isso. Eu já gravei vídeos no passado falando que eu acho isso super uma tacada de gênio dos cristãos antigos, quando se apropriaram dessa data, onde se adoravam deuses. Paulo também usou essa mesma estratégia para falar, tá vendo esse Deus aí desconhecido? É desse Deus que eu estou falando, ele diz, né? É desse Deus que eu estou falando. Esse Deus que eu vim trazer para você é um Deus que vocês não conhecem. Esse é o Deus todo-poderoso, todo verdadeiro e tal. Foi a estratégia que ele usou. Né? E os cristãos também usaram uma estratégia para se apropriar do 25 de dezembro e para o nego parar de ficar adorando vários outros deuses de várias outras culturas, porque coincidia ali com a questão do solstício de inverno, entendeu? São essas tacadas, e eu acho genial isso. Mas a gente, muitas outras pessoas, baseado no que aconteceu, e aí os historiadores, os arqueólogos e as pessoas mais, vamos dizer assim, mais interessadas no tema, vão buscando, vão pesquisando e encontrando formas, né, e de acordo com a linha do tempo, o cara falou, olha, é provável que Jesus tenha nascido numa outra data que não tem nada a ver, provavelmente nasceu muito antes disso ali, que vai outubro, setembro. Outros já dizem, olha, ele deve ter nascido mais ou menos ali em março, abril e tal. Isso aí são estudos, e aí a gente vai ficar com aquele que mais se aproximar. São como as teorias da criação do mundo,
né? Nós temos o Big Bang. Big Bang é a mais aceita, mas existem outras teorias. Mas o Big Bang é o mais aceito, é a teoria mais aceita. Por isso, às vezes, quando você está conversando com alguns ateus que são muito cientificistas, né? Não que eu não seja, eu gosto da ciência, acredito na ciência, mas aí os caras querem empurrar de garganta abaixo, que Big Bang, Big Bang, Big Bang, sem esquecer que o Big Bang foi proposto por um padre, tá? Um padre, e quando eles vão falar sobre isso, eles não falam sobre isso. Mas foi um padre chamado Jorge Lemaitre, é só você procurar aí, né? Nesse livro aqui fala sobre isso. Esse livro aqui do Simon Singh fala sobre isso, né? E vai contando a história divinamente. Fala sobre o Jorge Lemaitre, inclusive tem foto dele aqui nos laboratórios, né? Nos centros de pesquisas, com seu hábito de padre. Ele está lá, Jorge Lemaitre está lá, com seu hábito. Olha aqui ele aqui, ó, dando aula e ainda vestido como um padre. Esse é o cara que propôs o Big Bang, um padre. Então não tem como fugir disso. Eu já vi diversos vídeos de pessoas falando sobre a teoria de do Big Bang e esquecendo de falar dele. Inclusive pessoas que estão aí na internet, que são ateus famosos, já vi diversos vídeos dele falando sobre a teoria do Big Bang e esquecendo, né? Porque principalmente no início, quando os cristãos não tinham muita força dentro vamos dizer assim, da plataforma do YouTube e outras redes aí, então eles deitavam e enrolavam, né? Meu amigo, eu não posso fazer nada. A história é a história e você não vai poder suprimi-la. Você não vai poder suprimir. O que tiver que ser, será. Né? O que tiver que ser, será. Quem está atrás da verdade vai encontrar a verdade. Quem tiver enrolado, abraçado na mentira, vai continuar com maia. Ou seja, ilusão. Pode continuar iludido com aquele véu, né? O véu de maia sobre sua visão. Você não vai encontrar nada, infelizmente. Mas é isso, valeu, muito obrigado. Eu vou continuar aqui brincando.